Muito bom dia. Depois de uma semana bastante conturbada no setor financeiro mundial, chegamos à sexta-feira com mais calmaria. Mesmo assim, o ouro subiu 7%, nos últimos dias o Bitcoin 30% e o petróleo caminhando para a pior semana, caindo 10% até esse momento agora, pouco antes das 7 da manhã, tá? O que trouxe essa calmaria foi que um pacote de 30 bilhões de dólares para salvar o First Republic Bank dos Estados Unidos parece que surtiu efeito. Qual a diferença? Esse pacote é um pacote privado. Os principais grupos, Bank of America, Citigroup e JP Morgan, anunciaram depósitos de 5 bilhões de dólares cada um e mais 11 bancos menores para salvar o First Republic Bank, tá? Mas de qualquer maneira, os Estados Unidos, nos últimos dias, colocaram mais 300 bilhões de dólares na economia, o Banco Central Americano, para salvar os bancos que a gente já comentou no começo da semana, como o SVB. O que ocorre é que esses 300 bilhões que eles injetaram na economia é mais do que eles haviam retirado desde abril do ano passado, e eles estão tirando dinheiro da economia, além de subjuros, para conter a inflação. Regrediram tudo novamente. Sempre a mesma prática de injetar dinheiro na economia, empurrar a poeira para debaixo do tapete, tá? Bom, a China cortou o depósito compulsório e voltou para a mínima desde 2007, também para manter mais liquidez dentro do sistema, tá? E ainda falando em taxa de juros, a zona do euro ontem, o Banco Central Europeu subiu a taxa de juros em 0,5%, como era esperado, a 3,5%, para tentar levar a inflação de volta para a meta deles de 2%, que segue bastante longe. Na Europa ainda, a França, o governo pode colocar em prática o artigo 49.3 da Constituição, que permite a eles a aprovação da reforma da Previdência sem passar pelo Congresso. Isso porque eles enfrentam já uma longa protesta dos últimos 11 dias contra essa reforma. E aí, se o governo Macron conseguir passar sem aprovação no Congresso, o único caminho é ele instaurar uma moção de desconfiança, que aí poderia dissolver o Congresso e chamar a eleição. Tanto a extrema esquerda como a direita, um pessoal de um espectro mais à direita do governo francês está contra essa reforma de Macron. Veremos os próximos capítulos, tá? E aqui no Brasil, no começo da semana, o Conselho de Previdência aprovou que os bancos seriam obrigados a cobrar uma taxa de juros no máximo de 1,7% ao mês no crédito consignado. Antes estavam cobrando por volta de 2,14%. O que acontece com isso? Algumas horas depois, alguns dias depois, 10 bancos dos principais que liberam crédito consignado aqui no Brasil falou, não liberam mais, porque não faz sentido eu emprestar nessas taxas. Bem-vindo a práticas do governo com ideias extremamente antiquadas que leva à escassez do crédito. Ele proíbe, impõe uma taxa teto, os bancos falam, não empresto mais, gera escassez e as taxas voltam a ser muito mais altas. Não adianta derrubar taxa de juros na canetada. Isso só leva à escassez e aquilo que eles dizem querer evitar, que é a taxa muito mais alta. Hoje tem desemprego e IBCBR, que é prévia do PIB aqui no Brasil. Uma ótima sexta-feira.